Como é que está o seu ânimo? Será que você, como muitos, tem lutado e vai desanimando, e cada vez mais vai entrando no marasmo? Eu tenho percebido, irmãos, que muitos de nós temos nos acostumado com a situação. A gente se adapta, a gente é bom nisso. A gente vai dando um jeitinho, a gente vai cortando daqui, cortando dali, e vai dando passos para trás para se adaptar. Mas chega uma hora que a gente deu tantos passos para trás que a gente voltou ao início da caminhada, que a gente vive um marasmo, um desânimo, do qual a gente não consegue romper. A gente vive uma apatia da qual se transformou numa prisão para a gente. E a ideia é que, ao longo desse mês, a gente possa primeiro enxergar essas coisas. Porque a verdade é que a gente não enxerga. A gente vai se deixando diminuir, que a gente vai largando mão, a gente vai deixando de lado aquilo que deveria ser central para a gente. E a gente precisa redescobrir o plano de Deus para cada um de nós. Qual é o plano de Deus para você? Quando você pensa na sua vida, o que Deus quer para você? Para onde que você está indo? Ou você só está respondendo às urgências? Ou você só está dando um jeito na situação quando ela vem? Eu quero ler um texto que a gente vai reler todos os domingos. E a cada domingo a gente vai se aplicar num pedacinho dele, e ele é a base para essa música que a gente acabou de cantar. Lucas 5, versos de 1 a 11. Conta a história de Jesus pregando à beira do mar, e ele encontra Pedro e manda Pedro lançar as redes. E Pedro simplesmente fala para Jesus que ele tinha acabado de trabalhar a noite inteira e não tinha pego nada. E que eles tinham desistido porque não tinha como conseguir alguma coisa. E Jesus manda eles lançarem a rede. Diz assim o texto, Lucas 5, de 1 a 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. A gente vai se concentrar hoje até o verso 6, quando Jesus dá a ordem para eles lançarem a rede e eles pegam grandes peixes. Mas eu queria que você tentasse imaginar essa cena na sua mente. Tenta imaginar a cena. O que está acontecendo? Jesus está pregando na beira do mar, o lago de Genezaré, é também chamado de Mar da Galileia. Então ele está pregando e as multidões estão vindo ouvi-lo. Era uma pregação com autoridade, as pessoas queriam ouvir o que ele tinha a dizer. E cada vez mais se juntavam pessoas, e Jesus estando à beira do mar, as pessoas iam se achegando a tal ponto que elas começaram a comprimir Jesus, a empurrar ele para o mar.
E aí Jesus olha para o lado, tinha 2 barcos ancorados, pequenos, e os pescadores estavam lavando a rede. Jesus fala, olha só, vou subir num barco aí, por acaso era o barco de Simão Pedro, e pede que afastem o barco um pouquinho. Jesus sentado no barco, as multidões na areia, e ele falando. Jesus transformou aquilo no auditório. E ele do barco, um pouco mais alto, falava à multidão e o vento levava a sua voz. Só que o que é interessante, até aí é uma cena que acontecia, que muitas vezes acontece nos evangelhos. O inusitado, o diferenciado, é que quando Jesus acaba de ensinar, ele vira para Pedro e faz um pedido a ele. Pedro, lança a rede ao mar. Na Nova Versão Transformadora, para a gente entender, Jesus diz exatamente isso aqui, ó. Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Eles estavam ali na beira da praia e Jesus fala, olha, claro que aqui não vai ter peixe. Se tiver, é bem pequeno. Andem um pouquinho com o barco de vocês, onde é mais fundo, e joguem a rede. E aí eu quero que você agora tente entrar na cabeça de Pedro. Tente de fato imaginar o que está acontecendo. Imagina o que é você, de repente, trabalhar um mês inteiro e não receber o seu salário. Você chegar na sua conta, falar, não está lá, o que aconteceu? É mais ou menos isso, só que no espaço de um dia. Pedro tinha trabalhado a noite inteira, como ele diz, só que ninguém sabia. A verdade é revelada quando Jesus faz o seu pedido. Porque quem passasse ali e olhasse, eram pescadores que estavam terminando seu dia de trabalho, normal. O coração dele estava ok, não tinha acontecido nada diferente, eles estavam lavando a rede. Essa também era uma cena comum, mas no verso 5 que a gente leu, a verdade por trás da cena é revelada. Pedro se vira para Jesus e o chama de mestre. E fala, mestre, nós trabalhamos a noite inteira. Ninguém sabia disso. Pedro tem a coragem de tornar público a sua derrota. Eu fiquei pensando um pouquinho o que se passava no coração de Pedro alguns minutos antes. Ele terminando o seu trabalho, não conseguiu nada, o coração frustrado, o corpo cansado, desanimado porque não tem o salário daquele dia, trabalhou a noite inteira sem conseguir nada e de repente vem alguém e começa a pregar do lado dele. Para piorar a situação, a multidão começa a invadir o seu local de trabalho ou o seu local de derrota. E imagina as coisas que Jesus estava falando sobre o reino de Deus, sobre coisas mais profundas, mas Pedro tinha um problema imediato, prático, real, que batia a sua porta. Será que ele tinha alguma dívida para pagar? Será que ele tinha que prestar contas a alguém? Eu não sei. Mas eu fico imaginando o quão incômodo devia ser para Pedro naquele momento ter o seu espaço invadido por pessoas que fizeram dele um lugar de culto. Mas um lugar de culto é um lugar onde Deus fala, onde Deus se faz presente. Se a gente estiver atento, não importa o momento da nossa vida, Deus vai falar. E foi o que aconteceu com Pedro. O que tem acontecido com você? No meio das suas lutas, no meio das situações práticas, das frustrações e derrotas que você tem vivido, será que Deus não tem se feito presente em alguns momentos? E a gente está tão focado no que não está acontecendo, nos problemas, nas dificuldades, no que não deu certo, e a gente deixa de ouvir o Deus que não para de falar, o Deus que está sempre presente. Deus te vê. E naquela manhã, Deus viu Pedro. Naquela manhã, Deus viu aqueles pescadores e Deus podia simplesmente se preocupar com uma multidão que precisava ouvir a palavra, mas Deus é Deus. E Ele não é limitado por uma ou duas ações. Ele se preocupava com a multidão, mas Ele também se preocupava com aqueles pescadores. E não é à toa que eles se reúnem naquele lugar.
Sabe o que eu fico pensando, irmãos? Muitas vezes Deus tem que nos levar para o lugar onde as coisas ficam claras. Porque tantas e tantas vezes a gente vai vivendo as derrotas e as lutas sem conseguir deixar claro o que de fato a gente está vivendo. As derrotas que batem à nossa porta. E eu acho que em alguns momentos a gente continua insistindo onde a gente já deveria ter parado. Onde a derrota é decretada, talvez não haja mais esperança, será? Jesus leva Pedro a declarar diante daquela multidão o que aconteceu. Como eles tinham sido derrotados. Mas o interessante, irmãos, é que quando a gente declara que as nossas forças acabaram, que as nossas opções se esgotaram, que a gente não tem mais ideia ou força para resolver algumas situações, é exatamente o ponto em que a gente depende de Deus. E sabe o que é interessante? A gente pode ter vivido experiências grandiosas com Deus. Parece que as experiências do passado não servem para hoje. Por mais que elas nos sustentem, nos animem, elas muitas vezes não têm a consistência de nos garantir a segurança e a esperança para o agora. A experiência dos discípulos foi essa. Jesus tinha multiplicado pães e peixes e um pouquinho mais à frente do Evangelho, diz que eles começam a conversar sobre a falta de comida e Jesus fala, por que vocês estão conversando sobre isso? Vocês não lembram que eu já multipliquei e eu posso multiplicar de novo? O Antigo Testamento nos conta a história do maná. O pão que caía todos os dias para alimentar o povo, mas o pão só servia para aquele dia. Porque todos os dias a gente precisa estar diante de Deus e ter a certeza de que Ele vai nos alimentar. Deus enche a nossa despensa de experiências poderosas, mas essas experiências não são tudo. E é isso que dá esperança para a gente. Saber que Deus ainda tem alimento, não é só lembrar que Ele fez, é saber que Ele faz. E aí, diante da derrota, a gente precisa ir até Deus e encontrar nele o Deus que nos supre. Só que eu acho que às vezes a gente vai levando. Não é assim que acontece? As confusões vão se multiplicando e a gente vai levando. E a gente de fato não para ir até Deus e depender dele. Falar, Deus, o que você tem para mim? A minha vida está assim, está uma confusão e eu não sei o que fazer. Eu não sei para onde ir. A vontade que dá é parar. A vontade que dá é enrolar até quando você puder. Porque você não quer se declarar derrotado. Mas quando Pedro se declara derrotado e diz, olha, mestre, a gente pescou a noite inteira. A gente não pegou nada, mas eu vou ouvir a tua voz. Ele nos dá um caminho para a vida toda. Porque é isso que faz com que a estagnação e a apatia seja vencida. Porque embora você não tenha forças e não saiba o que fazer, Deus sabe. E Jesus orienta ele. E ainda que com dúvida, Pedro obedece. Quando a gente ouve o que Deus tem para a gente consegue seguir adiante. A gente consegue ter certeza do caminho. Pedro responde, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficam tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Hoje eu queria lembrar você, e esse é o tema do nosso sermão, Deus te vê. Deus te vê. Mesmo que as coisas estejam difíceis, não pare, porque Deus te vê. Quando a gente
Começa a pensar, quem diria que Deus se importaria com um bando de pescadores? Quem diria que Deus faria um milagre? Para quem que foi esse milagre? Às vezes a gente esquece e pensa que o milagre talvez tenha sido para a multidão. Mas eu penso que Deus pode ter feito esse milagre simplesmente para aqueles pescadores. Para aqueles que Ele chamou para ser seus discípulos e para aqueles que ficaram lá. Porque era o momento de vida que eles precisavam. Eles precisavam daquilo. Eles não tinham mais forças para seguir adiante. Deus se importa com tudo que a gente vive, e a espiritualidade cristã nos leva a acreditar nessa realidade. A gente acredita nisso em teoria, mas fala para mim, você acredita que Deus está olhando para você? Você acredita que Deus sabe o que você está passando nesse momento? E aí, em meio às dificuldades, não deveria ser uma opção para a gente parar quando a gente sabe que Deus se importa. E mais do que tudo, irmãos, eu preciso perceber que quando eu não tenho saída, Deus tem. E a grande verdade por trás disso tudo é que Deus se importa e Deus está falando comigo. Ele quer me dar direção, Ele quer ser o Senhor da minha vida, Ele quer pegar as minhas emoções, Ele quer pegar as situações que eu estou vivendo, Ele quer pegar os problemas que eu tenho diante de mim e transformar isso num projeto de vida de alguém que declara ao mundo que existe um Deus. A palavra de Pedro é significativa, sabe por quê? Talvez, não sei se você tem conhecimento disso, mas a melhor hora para se pescar é à noite. Os pescadores, de fato, não é aquele que você vê na beira do mar jogando um anzol, ou na praia quando você quer tomar um banho e fica aquela linha no meio do caminho. Mas os pescadores mesmos que vivem disso, eles saem à noite para pegar os cardumes. É a melhor hora para se pescar. Aí você pensa na cabeça de Pedro. O que está acontecendo? Ele era um especialista, porque ele era um pescador. Trabalhou na hora certa, na hora que deveria trabalhar. E não conseguiu nada. Pensando nisso, seria inútil tentar pescar de novo na hora errada, a partir da ordem de um carpinteiro. Que loucura! O cara era um especialista, fez tudo certo e não conseguiu nada. Vem um carpinteiro e manda ele fazer tudo de novo na hora errada. O que você faria? Essa pergunta nós precisamos fazer a todo momento. Porque a gente fica exatamente nessa posição de Pedro. A gente acha que é especialista nos nossos problemas, não é? Quem conhece a gente melhor do que a gente? E a gente acha que faz tudo que poderia ter sido feito. E quando a gente ouve Deus falando, parece a ordem de alguém que não sabe o que está dizendo. Porque no mundo da lógica, do raciocínio, o pedido de Jesus era uma furada, era uma perda de tempo. Imagina, você já tinha arrumado as redes, já ia guardar, ter que pegá-las de novo, botar o barco lá no fundo, jogar, para ter que fazer tudo de novo. A obediência custa. Não pense que foi simples para Pedro falar sobre a tua ordem, eu vou fazer isso. Como não é simples para mim e para você obedecer algumas ordens de Jesus que parecem loucas, que parecem que as pessoas vão olhar para você e vão rir da sua cara. Imagina Pedro jogando a rede lá no fundo e não vindo nada. Sempre tem aquele grupo de gaiato que ia começar a zombar. E aí, pegou peixe? O que veio aí? Como a gente sabe que tem aqueles que estão prontos para zombar da nossa derrota, para nos acusar dos nossos erros. E normalmente nós somos os mais críticos em relação a isso. Mesmo que não pareça lógico, aprenda. A obediência traz resultados. O que Deus está falando com você hoje? O que Deus está guiando o teu coração a pensar?
em meio às muitas lutas, irmãos, a gente acaba se esgotando. E de tão desanimados, a gente vai abandonando as coisas da nossa vida, não é? A gente vai deixando as coisas que trazem prazer, que a gente não tem tempo, que a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem ânimo, não tem fôlego. A gente vai desistindo e desistindo até chegar ao ponto de desistir da nossa caminhada com Deus. E aí a gente abandona a única coisa que pode dar vida verdadeira. Pedro e seus companheiros viveram esses momentos. E eles foram chamados a continuar. Essa mesma voz fala com a gente essa manhã. Levante-se, não pare. Por que você está parando? Qual é o seu problema hoje? Talvez seja profissional, talvez seja financeiro, talvez seja familiar, talvez seja só de ânimo. Mas o ponto central disso tudo aqui, irmãos, é que no final das contas a gente deixa as dificuldades guiarem nossas vidas. Quem é que guia a minha vida? Quem é que me direciona a cada passo que eu dou ou não dou? São as dificuldades? É o que eu não posso fazer? Para concluir, eu quero te lembrar que a pesca de Pedro foi anormal. Maior que a capacidade que ele tinha de aproveitar aquilo, e ele precisou chamar outras pessoas. É bem o reino de Deus. Porque quando Deus nos abençoa é algo tão poderoso que a gente começa a espalhar isso para outras pessoas. Ele teve que chamar os outros barcos. Gente, vem. Ele não deu conta. Aquelas pessoas também ganharam minimamente seu salário pela ajuda. O quanto a nossa vida vai morrendo justamente porque a gente se concentra demais em nós. E aí, no final do ano passado, eu ouvi essa nossa música tema e ela, apesar de estar fora do nosso estilo normal, ela mexeu muito comigo, porque essa pergunta a gente precisa fazer para a gente. Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Aí eu começo a lembrar dos tempos em que Deus fez grandes coisas na minha vida. Dos tempos em que o meu coração ardia e que Deus era uma pessoa, era meu amigo, era o Todo-Poderoso, era aquele que fazia milagres, era aquele em quem eu confiava. Quando Deus faz essa pergunta ao meu coração, eu preciso ser confrontado pela minha situação. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Porque na areia, com as redes emboladas, a minha vida não vai ser nada mais do que isso. E de alguma maneira eu tenho que encontrar em Deus a força do sobrenatural que vai mudar a minha vida. E isso não é palavra motivacional não, irmãos. A gente está falando do Evangelho. O Evangelho fala para mim que a minha vida natural, ela vai de mal a pior, porque ela vai sendo corrompida pelo pecado. E se eu deixar que o pecado, que as dificuldades, que os problemas, que o mundo corrompido fale o que eu vou viver um resto, migalhas. Mas Deus fala para mim que Ele quer fazer de mim pescador de homens. Pessoas que vão ao fundo lançar as suas redes de tal maneira que não dão conta de tudo que estão vivendo. E tem que chamar outros, tem que influenciar outros, tem que abençoar outros. Meu desafio para você é que você aprenda a fechar os seus olhos. Aprenda a fechar os seus olhos e não olhar tanto para a dificuldade. Mas em meio às dificuldades, aprenda a discernir, a perceber a voz de Deus. O que Deus está mandando você fazer hoje? Em que áreas da sua vida as dificuldades te pararam? Pense, de fato, na sua vida pessoal com Deus, na sua espiritualidade pessoal, na sua vida em comunidade, na igreja.
na sua vida em família, sua atividade física, sua profissão. Todas essas coisas não são caixinhas. A nossa vida é uma coisa só, irmãos. E como eu tenho visto isso, às vezes eu tenho que falar para as pessoas, olha, você tem que voltar a fazer alguma atividade física. E às vezes tem que falar para mim também. Porque isso vai me matando, vai me desanimando, vai me tirando força, vai me deixando enferrujado. Ah, mas isso é espiritual? É. Às vezes a gente tem que sonhar de novo com a nossa profissão. E deixar o meu coração ansiar por coisas maiores. E querer fazer algo para abençoar pessoas. Ser alguém que possa tocar o mundo com aquilo que aprendeu, com a sua vocação. Às vezes a gente tem que falar da família. A nossa família é a nossa maior declaração de que Deus existe. E a gente precisa novamente amar uns aos outros. Irmãos, ninguém ama pessoas que não vê, pessoas que não conversam. Se eu quero viver uma vida de paixão com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, eu preciso ter vida com eles. Eu preciso ter projeto com eles. Eu preciso me negar para encaixar, para que sejamos um só novamente. Tantas coisas estão envolvidas no não pare. Não deixe que as dificuldades guiem o seu coração. Deixe que Deus te leve a sonhos, ainda que esses sonhos pareçam longe demais. Mas se são de Deus, eles são os melhores sonhos para você. Pare de deixar a dificuldade guiar a sua vida. Separe tempo com Deus e recomece a sua caminhada. Queria chamar a equipe de louvor, dá para a gente cantar de novo? E meu desafio vai ser esse, enquanto a gente canta a música, pensa na sua vida. O que está te parando? O ano está só começando. Eu olho para a Casa Verde, irmãos, eu vejo uma comunidade pulsante, pessoas cheias de talento que podem abençoar uns aos outros e ao mundo. Mas tem tantos problemas acontecendo na nossa vida que a gente deixa para depois. E acaba não vivendo o melhor de Deus. Em que áreas Deus está falando para você não parar? Deus te vê, não esqueça disso.